Olá, tudo bem? Eu sou o Luciano Lima e quero falar hoje sobre algo muito interessante. E quero começar com uma pergunta. Alguma vez tu já te pegou numa situação onde tu tinha uma oportunidade e de alguma forma tua mente agiu negativamente achando que aquilo não era para ti, que tu tinha dificuldades de encarar aquele tipo de trabalho ou aquela situação? Sabe que muitas vezes isso não é teu, isso é o ego interferindo na nossa mente. E algumas pessoas se questionam, inclusive eu estou muito buscando esse assunto e hoje eu resolvi trazer e compartilhar com vocês em função disso, como quebrar o ego, né? Como distinguir o ego do meu pensamento, do meu eu verdadeiro, daquilo que não é a mente coletiva, né? Primeiro a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Aquilo que está se passando na nossa mente é nosso ou faz parte do ego, faz parte da nossa crença, faz parte do pensamento coletivo. É isso que nós temos que começar a parar para pensar. Em algumas palestras, o criador do livro O Poder do Agora, o nome dele é Eckhart Tolle, algo assim. Ele fala muito assim, ó, de estar presente, né? Quando a gente consegue estar presente, por exemplo, você está agora prestando atenção e alguns pensamentos estão invadindo a tua cabeça com eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar gasolina no carro, eu tenho que sair tal horário, e não está atento à informação que a gente está passando aqui no vídeo, o teu ego está trabalhando, porque os pensamentos eles vão invadindo a todo momento, e é isso que nós temos que aprender, a parar de pensar. Nós somos viciados no pensamento. Então muitas vezes tu para estudar ou para ler um bom livro, tu não consegue fazê-lo. Por quê? Porque há uma invasão de pensamentos que muitas vezes nem nossos são. Então é esse o exercício que nós temos que parar para pensar, analisar o nosso presente, o nosso agora, o poder do agora. Ele é forte, né? Visualizar as coisas que estão na nossa volta, sentir essa presença. Muitas vezes a gente faz as coisas pelo instinto e é o ego que está pensando para nós. O medo, né? Aquele medo que freia, aquele medo que te paralisa, é o teu ego te dizendo: não, nós temos medo, não vai. E tu inconscientemente atende aos pedidos do ego. Então, como reconhecer o ego? Primeiramente, tu tem que fazer uma análise bem profunda. O autoconhecimento é muito importante para isso, e distinguir o que é teu, o que é dos outros, o que eu incorporei nas vidas, não nas vidas passadas, mas nos anos que se passaram lá na tua infância, na tua adolescência. O que foi passado para ti? Foi passado medo, coragem, ou tu foi reprimido ou reprimida, né, em relação a dinheiro, em relação a sucesso, em relação a ser uma pessoa mais, como é que eu vou dizer, uma pessoa mais orientada, assim, uma pessoa mais clara em relação aos acontecimentos. É isso que a gente tem que começar a pensar: o que é meu, o que eu incorporei como verdade, e o que me influencia atualmente. Nós temos o pensamento coletivo, queira ou não queira, nós estamos ligados à mente de outras pessoas. Por que existe o telepsiquismo? Por que existem as práticas de telepsiquismo? Eu mesmo já falei aqui. Porque que a gente consegue chegar até a mente das pessoas? Porque existe um mecanismo chamado, né, glândula pineal, que faz essa comunicação, como se fosse um celularzinho interno aqui. Algumas pessoas chamam de transmissão de pensamento. Tá? Pode até ser, mas o nome correto é emissão telepsíquica. E existe também a emissão telepsíquica coletiva. Quando se instala uma crise numa cidade, num estado, em um país, as pessoas começam a pensar coletivamente e tu começa a colocar isso dentro de ti. O pensamento negativo é a mesma coisa. Quando o teu ego começa a colocar muito a negatividade dentro do teu cérebro, tu começa a atrair essas coisas. Então, por exemplo, se eu acho que lá na minha infância, por algum motivo, foi instalado em mim o pensamento de que eu não posso ter sucesso, ou que eu sou um ser menor que o outro, ou que tudo acontece comigo e nada acontece com os outros,
eu estou em afinidade com aquele pensamento. Então isso funciona mais ou menos assim. Se eu tenho afinidade com esse pensamento negativo, do eu não posso, eu não consigo, eu não sei, não é para mim, tu vai estar em afinidade com esse pensamento, você vai atrair as pessoas e as coisas que estão ligadas a esse tipo de pensamento, né? O próprio autor do livro do Poder Agora, ele fala nisso, né? Que a gente tem aqui dentro do nosso cérebro alguns pensamentos que eles são tão fortes, que eles são como entidades, eles cada vez querem se fortalecer mais e aumentar o seu poder dentro do nosso pensamento. E esse pensamento, ele não existe um pensamento assim, o ego pensa assim, eu penso assado. O ego, ele é o próprio pensamento, ele se funde com o teu ser. Mas a diferença é que aquele pensamento não é teu, é um pensamento instalado. E aí que eu digo que as reprogramações mentais podem funcionar, a auto-hipnose pode funcionar, as audio-hipnoses, enfim, vários tipos de tratamentos terapêuticos, eles podem dar muito certo quando você entende que esse é o problema, que não está te deixando ir para frente. Então, combater o ego é uma das coisas mais importantes. Você não vai conseguir acabar totalmente com o ego. Não existe essa possibilidade, não existe ninguém sem ego. O ego faz parte, é inerente ao ser humano. Mas a gente pode anular o ego, né? Deixar que o nosso pensamento, o nosso poder do agora, o nosso pensamento presente, tome mais consciência de si mesmo, através do autoconhecimento, e você passe a agir de forma não mecânica, de uma forma instantânea, como dirigir ou como fazer outra coisa qualquer. Você passa a pensar naquilo que você vai fazer, de uma forma que seja seu, né? Que não seja uma instalação, que não seja como um programa que instalaram em você e ficou permanente. Eu sei que não é fácil limpar anos de pensamento, mas uma das grandes sacadas é instalar pensamentos positivos. Então, por que instalar pensamentos positivos? Porque quando a gente começa a pensar mais positivamente, nós vamos estar ligados à mente coletiva positiva. E isso vai atrair. Aí entra a emissão telepsíquica. Quando eu penso positivo, eu atraio o positivo. Quando eu penso negativo, eu atraio o negativo. Então, se nós começar a policiar, vigiar e orar, como diz na Bíblia, sem entrar em mérito religioso, eu acho que a frase é muito bacana, nós policiar os nossos pensamentos, nós vamos entender pura e simplesmente de que a gente precisa emitir o pensamento positivo para que ele atraia. Então algumas pessoas dizem assim, mas como que funciona isso, como é que eu vou atrair? Porque a tua mente te leva para onde tu quer, seja positivo ou negativo. Então num dos cursos da Unidarma, que é a escola onde eu trabalho, que eu estudo com desenvolvimento pessoal, temos um curso lá, eu não me lembro se é o curso A Mágica de Pensar Grande ou algum outro curso, mas o mentor, o professor Cris Almeida, fala sobre isso, que a nossa mente nos leva para onde a gente quer. E a prova disso é aquela situação das mulheres grávidas, que quando ficam grávidas o mundo todo fica grávido, tudo que ela vê são coisas de bebê, lojinhas de bebê, tudo que ela percebe é o que está em relação ao mundo referente à gravidez. Os homens, ou até as mulheres também, quando compram um carro de determinada marca, de determinado estilo, determinado modelo, elas começam a perceber mais esse carro na rua, porque a mente está focada exatamente naquele carro. E assim funciona o pensamento positivo e o pensamento negativo. Então quanto mais tu preencher o teu recipiente humano com pensamentos positivos, mais atrair o pensamento positivo é o que vai acontecer. Entenderam a analogia? Né? E o que isso tem a ver com o ego? Tem a ver que o ego está sempre colocando frases negativas na nossa cabeça, pensamentos negativos. E isso faz com que a gente se encolha, se sinta menor, se sinta pior que os outros. E isso gera uma série de pensamentos que vão nos levando a outros pensamentos. É como se fosse subindo uma escada da negatividade ou da positividade. Então, ciente disso, tu escolhe qual caminho tu quer seguir. Se tu quer encher o teu recipiente humano com a positividade e atrair as coisas mais bacanas para a tua vida, tu faz o exercício. Agora, se tu não está te importando e tu não acredita
nessa situação psíquica, né, da nossa mente, pode seguir o caminho ao contrário, mas as coisas ruins vão continuar acontecendo porque tu está de certa forma conectada com elas. Então, nos meus estudos eu comecei a descobrir que a gente precisa de alguma forma começar a aniquilar com esses pensamentos negativos e preenchê-los com pensamentos positivos, com ideias positivas, com crenças positivas. Isso vai fazer com que tu tenha mais êxito, né, nas tuas atividades, na tua vida familiar, em tudo que tu colocar a mão, né? A gente tem alguns bordões assim, tipo, tudo que fulano coloca a mão, né, ele gera dinheiro, ele é o rei Midas da tal função. Porque essas pessoas, além de motivadas naturalmente, elas têm esse pensamento positivo de conseguir ir em direção àquilo que elas querem. E uma coisa muito legal que eu descobri é a seguinte: muitas vezes a gente recua diante de uma situação, às vezes não é o ego, às vezes é o nosso pensamento verdadeiro reconhecendo que aquela situação não é para nós. Eu sei que é muito complexo o assunto, né, que em poucos minutos. Eu queria fazer um vídeo com menos de 10 minutos, mas eu não consigo, gente. É uma coisa que está dentro de mim. Eu sou muito, como é que diz, prolixo? Acho que é isso, né? Não sei como é que é o nome da palavra. Eu sei que eu falo muito. Então, na verdade, é difícil de identificar o que é nosso e o que é parte do ego. Mas isso é um exercício que a gente mesmo tem que fazer, a gente mesmo tem que buscar. E a minha função aqui é alertar vocês, porque isso existe. Eu tenho feito muitas leituras, eu tenho feito muitos vídeos, visto também muitos vídeos em relação a isso. É um assunto que está muito recorrente na minha vida, né? Eliminar o ego da minha vida, mesmo que não elimine, diminuir ao máximo. E se vocês entenderem o que eu estou dizendo hoje, vocês vão começar a perceber de que o caminho da positividade sempre vai ser melhor. Sempre vai ser melhor. Inclusive, eu frequento uma filosofia de vida chamada Sechonoye, como todo mundo já deve ter ouvido falar uma vez na vida. Conheço pessoas que conhecem, mas nunca viram, nunca leram. E um dos preceitos básicos da Sechonoye é eliminar o ego. E eu fui buscar o porquê disso. E quando eu comecei a me dar conta, inclusive eu postei no meu Facebook esses dias na minha página, um vídeo sobre isso, muito pouco acessado, inclusive uma colega me comentou que ninguém ia ver e de fato poucas pessoas viram, porque bate de frente com muitas verdades. Eliminar o ego não é algo tão fácil, mas também não é tão difícil de entender. Se a cada dia, nesta construção da positividade do nosso ser, do nosso verdadeiro ser conectado ao universo, nós vamos atrair inevitavelmente mais prosperidade, mais positividade e tudo que vem junto, né, com a prosperidade. E não confundam, gente, quando eu falo prosperidade, não é dinheiro no bolso, né? Claro que dinheiro no bolso é bacana, dinheiro no banco é bacana, mas a prosperidade é isso, é a gente cada vez mais compreender o nosso ser e entender os processos e entregar ao universo, porque o universo ele nos devolve. Quando a gente está muito ansioso, quando a gente está com muito medo, quando o ego está interferindo demais com aqueles pensamentos negativos, a gente tem que começar a fazer um exercício de soltar isso. E as coisas vão acontecendo naturalmente, tu vai percebendo o quanto isso vai te melhorando como ser humano. Tá? Independente da tua crença em Deus ou não, tá? Esses dias um colega me comentou sobre isso. Só as pessoas que acreditam em Deus ou que são religiosas é que são felizes, ou que são boas, ou que são más. Não, eu incluo todo mundo nisso. Os ateus, os judeus, os católicos, os umbandistas, os universalistas, sei lá. Não importa qual a religião, qual o credo que você segue. O importante é nós entendermos como se dá a formação do pensamento. E hoje os médicos já estão estudando muito isso, coisas que pessoas já falaram há 500 anos atrás, agora está sendo estudado de uma forma mais acadêmica. E é nisso que eu estou me baseando, ok? Então, aprendam a entender o ego, como que ele funciona, e eliminar o ego aos poucos, com a positividade, vai ser algo que vai mudar a tua vida de uma forma fantástica. E se esse vídeo serviu para ti de alguma forma, te ajudou a entender algum processo, deixe teu comentário, clique aqui em compartilhar,
dê o seu joinha, bom, inscreva-se no canal, né? Divulgue mais as ideias aqui do altopoder.com.br, ok pessoal? Desculpe estender o vídeo, mas era importante. Um grande abraço, eu sou o Luciano Lima, acreditando no mundo melhor, e nos vemos então no próximo vídeo.